Vikings, saques na Inglaterra, França e até no Mediterrâneo. O vento gelado soprava sobre os fiordes da Escandinávia, carregando o som distante de tambores e cânticos antigos. Em meio à névoa matinal, surgiam os navios dragão, longos, velozes e temidos, deslizando pelas águas como serpentes lendárias. À frente deles, estavam os guerreiros vikings, homens moldados pelo frio, pelo mar e pela guerra. Entre eles, destacava-se Ragnar Sigurdsson, um jovem líder movido por sonhos de glória e sede de novas terras. Ele olhava para o horizonte, onde o sol nascia sobre o Mar do Norte, e via muito mais do que ondas, via promessas de riqueza, poder e eternidade nos cânticos dos Skalds. Quando os navios chegaram à costa inglesa, o rugido das ondas se misturou ao grito dos guerreiros. As aldeias dormiam, e o ataque foi rápido, impiedoso, quase silencioso. O choque das espadas contra escudos, o brilho das tochas e o som do ferro ecoaram como trovões da fúria nórdica. Em poucos instantes, os vikings tomaram a praia, não por ódio, mas por sobrevivência e destino. A fama de Ragnar espalhou-se rapidamente. Da Inglaterra à França, seu nome era sussurrado como o de um demônio e venerado como o de um deus. Suas incursões não eram apenas saques, eram declarações de força. Em Paris, enfrentou muralhas altíssimas e exércitos infinitamente maiores, mas com astúcia e coragem, fez os reis ajoelharem. Quando o ouro começou a jorrar e os bardos cantavam sobre ele, Ragnar decidiu ir além. Se os mares me conduziram até aqui, dizia ele, então que me levem até os deuses. Foi assim que os navios vikings navegaram para o Mediterrâneo, um mundo de calor e riquezas exóticas. Os guerreiros do norte, acostumados ao gelo e à escuridão, viram palmeiras e templos que brilhavam ao sol, e, mesmo assim, não recuaram. Ali, enfrentaram povos e tempestades que nenhum homem do norte havia visto antes. Mas, no coração de Ragnar, o fogo da glória queimava mais forte do que nunca. E quando ele ergueu sua espada diante do pôr do sol vermelho sobre as águas azuis do sul, sabia que a lenda dos vikings jamais seria esquecida. Vikings, a era dos filhos de Ragnar. O tempo passou, e os ventos do norte trouxeram consigo o som das antigas canções sobre Ragnar Lodbrok, o guerreiro que ousou desafiar reis e mares. Mas, como toda chama, até o mais feroz dos fogos um dia se apaga. Ragnar encontrou seu destino nas terras dos saxões, traído, capturado e lançado à morte nas garras de serpentes. E ainda assim, enquanto o veneno lhe tomava o corpo, ele sorriu. Como as crias do lobo uivarão quando souberem da minha queda, disse ele antes de fechar os olhos para sempre. As crias do lobo, seus filhos, ouviram. E quando souberam da morte do pai, o rugido deles atravessou mares e montanhas. Bjorn Ironside, o destemido, jurou conquistar o mundo que seu pai apenas sonhou. Ivar, o desossado, o mais temido, prometeu vingança com sangue e fogo. Ubbi e Sigurd juraram honrar o nome Lodbrok com glória e conquista. Os navios dragão voltaram a zarpar. Dessa vez, não para saques isolados, mas para a maior invasão que o mundo ocidental já tinha visto. A grande invasão pagã. As velas vikings cobriram o horizonte. Das praias da Northumbria até os campos da Mércia, cidades inteiras ardiam em chamas. O rei Aela, o homem que matou Ragnar, foi capturado, e Ivar cumpriu sua promessa de vingança. Com olhos frios como o gelo, ele olhou o rei nos olhos e sussurrou: Meu pai sorri em Valhalla hoje. E então, o sangue do rei misturou-se à terra inglesa. Mas o poder tem um preço. Enquanto os reinos saxões tremiam, os próprios irmãos de Ragnar começaram a se dividir. Bjorn queria navegar rumo ao sul, explorar o Mediterrâneo, onde os templos eram de ouro e as lendas falavam de impérios eternos. Ivar queria consolidar o domínio na Inglaterra, construir um império sob sua própria coroa. E assim, a rivalidade dos filhos do trovão começou. Bjorn partiu. Seu navio cruzou os mares até a Espanha, o norte da África e as costas italianas. Ali, enfrentou árabes, mouros e soldados de Bizâncio,
um mundo totalmente diferente, repleto de riquezas e deuses estranhos. Mesmo sob o calor ardente, o guerreiro do norte jamais abaixou a cabeça. Cada vitória era uma oferenda ao espírito do pai. Enquanto isso, Ivar o Desossado governava com um punho de ferro. Sua crueldade o tornava temido, mas também odiado. Os mesmos guerreiros que antes o seguiam começaram a duvidar dele. Entre traições, guerras internas e sangue derramado, o Império Viking começou a se fragmentar. Mas uma verdade permaneceu: ninguém jamais apagaria o nome de Ragnar e seus filhos da história. Vikings, o crepúsculo do norte. Os ventos que antes sopravam com fúria sobre o mar gelado agora traziam um som mais melancólico. A era dos grandes saques estava chegando ao fim, mas não sem antes deixar sua marca nas entranhas da Europa. Após as guerras entre os filhos de Ragnar, o poder dos vikings se espalhou, e também se fragmentou. Bjorn Ironside estabeleceu domínios pelo Mediterrâneo, retornando como um rei lendário. Ivar, o Desossado, encontrou seu destino em batalha, cercado pelos inimigos, rindo como seu pai ao encarar a morte. Iub, o mais sábio, buscou paz em novas terras, cruzando o oceano em busca de um mundo desconhecido. Alguns dizem que chegou até o continente americano, muito antes de Colombo. Mas enquanto alguns buscavam glória, outros começaram a mudar o rumo do norte. Os reinos escandinavos começaram a se unificar, e com isso, veio algo novo, a fé cristã. Os missionários chegaram, armados não com espadas, mas com cruzes. E o choque entre os antigos deuses e o novo Deus trouxe guerras dentro da alma dos próprios vikings. Nas antigas Longouses, os cânticos de Odin, Thor e Freyja ainda ecoavam. Mas aos poucos, o som dos sinos cristãos começou a dominar as vilas. Aqueles que antes erguiam machados em nome dos deuses agora erguiam cruzes, e muitos o faziam com o coração dividido. Era o fim dos deuses antigos. Mesmo assim, a chama viking não se apagou. Ela se transformou. Os descendentes dos guerreiros do norte tornaram-se reis e exploradores. Leif Erikson, filho de Eric, o Vermelho, velejou rumo ao oeste e descobriu Vinland, o que hoje conhecemos como a América do Norte. Os nórdicos deixaram sua marca em Inglaterra, França, Rússia, e até no coração do Império Bizantino, onde serviram como guardas de elite, os varangianos, temidos até pelos imperadores. E assim, a lenda tomou o lugar da espada. As histórias de bravura, honra e liberdade cruzaram gerações, moldando a cultura europeia e além. Do fogo das invasões, nasceu o espírito de exploração e coragem que ainda vive nas veias dos povos do norte. Hoje, séculos depois, as ruínas de templos pagãos repousam sob as catedrais cristãs. Mas se você escutar bem, nas noites frias, ainda pode ouvir o eco dos tambores, o rugido dos ventos do norte. E o grito dos vikings navegando rumo ao horizonte.